Pode ser, irmãos? Paz? Amém. Paz? No início desse culto, eu quero ler uma carta que os nossos pastores mandou do Brasil. Nossos pastores, eles foram para o Brasil para resolver alguns problemas de documentação. Não problemas, né? Resolver algumas coisas de documentação. Então, voltando no final do mês de maio, se Deus quiser. Então, eles enviaram uma carta para a gente, a terceira carta, na verdade, que eles estão enviando para a igreja. E eu queria ler para vocês antes da abertura desse culto, né? Que diz assim: Amados, Jesus é o nosso Senhor e governa sobre nossas mentes, corpos e emoções. É Deus altíssimo e poderoso e ainda assim vive em nós. Aleluia. Quanta sabedoria tem nos dado e quanto amor pela sua obra. Nos alegramos em acompanhar o crescimento da Igreja de Cristo. A cada culto que assistimos, observamos o quanto o Espírito Santo tem sido presente e reinado sobre vocês. Sem mesmo compartilharem alguns com os outros, as ministrações se completam e ganham enorme força sob a unção de Deus. Vocês mal sabem, mas nós também daqui temos sido ministrados com as mesmas palavras em nossos corações. De modo que o que se prega aí corresponde exatamente à mensagem que gostaríamos de compartilhar com vocês. Isto é maravilhoso, não é? Além disso, estamos jubilosos e gratos pelo empenho dos nossos irmãos, responsáveis por entoar louvores a Deus. Sejam sempre cheios do Espírito Santo e Ele aperfeiçoará vossos dons para a glória de Cristo. Quanto aos queridos que têm participado dos cultos, ou que se sentem membros deste corpo conosco, pedimos que sejam firmes, constantes e abundantes em toda boa obra, na fé, na comunhão e na obediência a Deus, certos de que nosso Senhor é fiel para completar a obra que começou em todos nós através deste ministério. Amamos todos vocês e estamos em constante oração pela vida de cada um. Nunca esqueça, amamos vocês. Finalmente, gostaríamos de compartilhar o que temos recebido do Senhor. Temos sido exortados a orar mais, clamar mais, pois sem oração não há milagres. Grande é essa responsabilidade e vamos aceitá-la com amor. Estaremos orando por vocês toda essa semana, a cada 3 horas, pois assim queremos agradar ao Senhor. Pedimos que orem conosco, segundo suas possibilidades, para que a igreja seja fortalecida, haja cura, crescimento, santidade e salvação. Estejam certos de que Deus há de completar e responder a cada uma das nossas necessidades, e nós seremos tremendamente gratos. Em breve mandaremos mais notícias. Que o amor de Deus transborde em nossos corações e que assim vocês sejam sal da terra e luz do mundo, no amor de Cristo, dos seus servos Michel e Carol. Amém? Vou passar a palavra de diaconisa Daniela. Vocês aqui. Oi. Bom dia, meu nome é Daniela, me chama de Dani, quem não me conhece. A gente chegamos de viagem no Brasil, ficamos 19 dias fora. E foi assim, foi bem assim corrido pra gente. Mas a gente foi lá para comer, fiz um resumo aqui para passar para vocês o que aconteceu nesses 19 dias. A gente foi comemorar o aniversário do meu pai, 75 anos de vida. As crianças jogaram bola com o vovô, com os meus pais, com os pais do Fernando. Eles foram lá no meio do mato para pegar onça e pegaram 3 ensoladas. Tirando também uma noite para mim com o Fernando. A gente foi no shopping para conversar. A gente sentou lá, a gente comeu um prato que a gente gosta muito de comer e que aqui não tem, do mesmo gostinho, e a gente colocou os pingos nos is. A gente conversou, pediu perdão um pro outro, um cara
acontecendo. Nós ficamos depois, a gente foi para a Universidade da Família. Eu não sei se o livrinho está aqui, porque hoje era para a gente usar o vídeo projetor, e eu até trouxe as imagens para vocês verem. Esse aqui foi o congresso, 10º congresso anual da Universidade da Família. Para quem não conhece, são conjuntos de ministérios interdenominacionais, quer dizer, que independente da placa de igrejas, elas pedem permissão para os pastores, até para padres, a permissão de poder estar levando o evangelho através de cursos para a família, para jovens, para adolescentes, para pais. E no final do culto, a gente deixou para vocês pegarem e levar para casa alguns panfletos, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, que é algo que a gente vai trabalhar aqui nessa igreja com vocês. Nós fomos depois para São Paulo, ficamos 2 dias lá em São Paulo. E lá em São Paulo, o objetivo foi a gente visitar o apóstolo César, que é nosso filial da igreja Deus é Fiel, lá do Brasil. Nós não conhecemos o apóstolo Paulo, quem conhece são os nossos pastores, eles conviveram com eles 1 ano lá na igreja. E a gente queria conhecer, a gente conhece de ouvir falar as pessoas, mas a gente foi lá para realmente tentar ter um relacionamento, conhecer, a gente fez várias perguntas para o apóstolo. O Fer, meu marido, Fernando, ele viu ele como um homem abençoador. Eu ouvi pela conversa que nós tivemos, é uma pessoa transparente, é uma pessoa que tem temor de Deus, que busca ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu não estou puxando o saco dele, não, porque para a gente poder estar aqui hoje, nessa igreja Deus é Fiel, uma coisa que fez com que a gente ficasse aqui foi que a pastora Carol falou: Dani, eu gosto, eu tenho muitos defeitos, não tem como esconder. Mas o que tocou muito no nosso coração é que ele tem um coração quebrantado. Ele é apóstolo, pastor, apóstolo. Ele tem um coração quebrantado, quer dizer que ele tem um coração maleável. Ele fica comigo, como qualquer um fica aqui quando é exortado, mas a gente vê o resultado depois da mudança de atitude. E o que mais que eu poderia falar para vocês? Uma coisa importante é que, com relação a esse ministério, essa igreja Deus é Fiel, para começar, eu queria falar algo que aconteceu e tem acontecido nas nossas vidas. A gente está aqui na frente, o Michel, o André, a Anne, o Pedro, a Paty, eu e o Fernando. Teve um dia que a gente se reuniu para falar, e eles falaram assim: gente, a gente precisa ter transparência com o outro, a gente precisa tirar as máscaras, a gente precisa ter um relacionamento verdadeiro com o outro. E com isso, houve assim, os loves rolaram, os perdões rolaram, porque fazia anos que a gente não tinha relacionamento com o André e com a Anne, por exemplo, dentro da igreja. A gente falava: oi, tudo bem? O relacionamento que eu quero dizer é ir em casa, é comer com a gente, é saber um pouco mais da nossa vida, é estar com a gente, é andar com a gente. Isso é um relacionamento verdadeiro. Coisa que a gente não estava tendo. Fazer quase 1 ano que a gente não estava tendo com o Pedro e com a Paty. E Deus fez algo maravilhoso, uniu nós para consertar tudo que precisava ser consertado, para que a gente pudesse ser transparente com vocês. Isso nós autorizamos a ser moldados no nosso caráter. Nós autorizamos a ser exortados. A Paty, ela pode me exortar. Eu pedi para ela fazer isso. Ela pediu isso para mim também. Os nossos pastores precisam nos exortar. E eles também precisam ser exortados, mesmo sendo pastores. Por quê? Para que o orgulho não entre
coração. E todas as sortes de coisas que não provêm de Deus entram no nosso coração. Se a gente quer ter um caráter de Cristo, a gente precisa aprender a ouvir, a gente vai ouvir. Eu quero que vocês rapidamente abram lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11. Se a você também pudesse ler em voz alta para mim, por favor. Hebreus 12, no versículo 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Obrigada, Tati. É isso que a gente está buscando. Isso é por toda a nossa vida até a gente morrer. E a gente está querendo, eu e o Fernando, a gente está querendo buscar esse relacionamento com a igreja. E cada um que está aqui fazendo parte da liderança, nossos pastores que estão fora, eles estão com a burocracia lá de vir para cá regularizados, para poder também, como eles estavam fazendo parte da igreja lá no Brasil, eles estavam dando cursos lá no Brasil, e inclusive até o apóstolo César, ele pediu para dar um presente para vocês, eu trouxe. Uma coisa que me chamou muita atenção é que as coisas que ele faz com excelência. Às vezes não tem recursos financeiros e muitos recursos, mas tudo que ele faz, ele tenta fazer, dar o melhor para ele, o melhor para Deus. Esse aqui é uma embalagem da Copenhague, todo mundo sabe que é cara. Ele foi lá pela fé, falar com a moça de lá da loja da Copenhague, falou assim: olha, eu não tenho recursos para pagar tudo que isso vale, mas o que você tem que eu poderia estar comprando? O recurso que eu tenho. A igreja, né, a professora evangélica, eu queria dar para a igreja um presente, eu quero fazer isso com excelência. E aí ele veio levando isso, chocolate, né? Os chocolatinhos são as bolinhas que representam a conquista de Deus para a nossa igreja, a conquista de cada um. E ele queria dar para vocês, não dá para dizer só, né? Para cada um que ele me dá. A pastora Carol, ela fez um curso, ela deu um curso com o pastor Michel lá na igreja. E aí, assim, olha, eu fiz um esboço, Deus colocou no meu coração para fazer e tal. E aí o apóstolo disse assim: não, vamos fazer apostila, vamos fazer panfleto, vamos divulgar. Ele vai muito além do que ficar só no papelzinho, naquela coisa, não, vou fazer isso. Não, ele vai muito além. Uma característica boa nele. Depois a gente passou, a gente conversou, a gente foi lá em São Paulo conversar com o pastor Massal. Ele faz parte do Ministério de Adoração e Adoradores. Não sei quem conhece. E queria colocar as imagens para vocês, mas muito obrigada, a gente põe. E o que assim foi maravilhoso conversar esse tempo com ele foi que a mesma busca que a gente está tendo, tudo que eu ofereci agora para vocês, ele ministrou no nosso coração, porque ele, como pastor, está buscando isso na igreja dele também. Então, assim, é algo maravilhoso. Seja aqui na França, a gente encontrou também com o pastor Craig Hill, ele é americano, ele que ministra os cursos do Veredas Antigas. A gente encontrou com o pastor do Crown, que é sobre finanças, mas é para tratar o nosso caráter, né? Fala sobre finanças, mas o objetivo é tratar o nosso caráter à luz da palavra de Deus. Nós encontramos com essas pessoas e eles ficaram assim felizes de ver que existe um ministério que está buscando estar juntos, ter verdadeiramente relacionamento com a igreja. Isso a gente
só vai ter, igual o apóstolo César falou. É fácil falar de mim, porque a gente fez tanta pergunta para ele, gente. Eu disse, quando você está falando de mim, eu vou tentar enganar você de falar de mim. Mas eu quero que você conviva comigo. E a partir de 3 dias de convivência, não tem como eu enganar mais. A máscara vai cair. Se eu estou querendo passar uma imagem para você, de que eu sou boa, sou santa, não sei o quê, 3 dias de relacionamento, convivendo, isso vai cair. E vai mostrar quem realmente eu sou. É isso que o apóstolo passou para a gente. Uma oportunidade que vai estar vindo aqui para estar junto com a gente. E é isso que a gente quer transmitir. A gente quer ser transparente com a igreja, um com os outros, para que isso seja algo assim natural nas nossas vidas, em uma busca até a volta de Cristo. Depois eu dou para vocês as bolinhas, tá? Tenhamos muita benção. Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Quem conhece, canta, é muito conhecida do cantor. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvarmos ao Senhor nosso Deus. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos sempre alegres com o Senhor nosso Deus. Então louvemos ao Senhor nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Seja a honra
seja o domínio pelo século dos séculos. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sendo todo. Pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, nós ansiamos pela tua presença, Senhor, nós ansiamos por ti, ó Deus. Aleluia, Jesus, louvado, exaltado seja o teu santo e glorioso nome para todos sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus eterno, Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade, seja conosco nesta manhã. Espírito Santo de Deus, atua em nossas vidas, transformando os nossos corações, nos colocando, Senhor, com corações mais quebrantados diante da tua presença. E o nosso foco a cada dia
seja o teu Espírito Santo, seja alcançado, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia para com as nossas vidas todos os dias, porque nós somos, Senhor, completamente dependentes de Ti. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Tu és um Deus, Senhor, que toca em nossos corações, que nos move, que nos transforma e que fala, Senhor. Aleluia, Senhor, nosso prazer, Senhor, é estarmos aqui nesta manhã para Te louvarmos, para Te adorarmos, Senhor, porque Tu és o autor da nossa vida, Senhor. Tu és o autor da nossa salvação. E nesta manhã nós estamos aqui para entoar louvores ao Teu nome, Altíssimo. Aleluia, Senhor. Santo, Santo és Tu, Deus. Santo, Santo és Tu, Senhor. O Rei da Glória passou neste lugar. Posso ouvir a voz da multidão clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu me levantei ao Teu encontro. Ergui a minha voz como um clamor. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o Teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar. Vem cear comigo. O Rei da Glória passou neste lugar. Posso ouvir a voz da multidão clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu me levantei ao Teu encontro. Levantei a minha voz como um clamor. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o Teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, te ofereço o meu lar. Vem cear comigo. Meu desejo hoje é de estar contigo, ser o Teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar. Vem cear comigo. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o Teu melhor
pode adorar a esse Deus. Não existe ninguém digno de ser adorado nessa terra. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele, o Deus que criou os céus e a terra e sustenta essa terra pelo poder da Tua palavra. E passaram os céus e terra, mas a Sua palavra não passa, ela é eterna. Você pode declarar o seu melhor amigo, Jesus. Procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar, vem cear comigo. Eu desejo hoje, abre o seu coração para Ele essa manhã. Estar contigo, ser o seu melhor amigo. Se procuras um lugar para estar, eu te ofereço o meu lar, vem cear comigo. Ele não olha para os seus defeitos. Ele é o melhor amigo que não olha para os seus defeitos. O seu melhor amigo aqui nessa terra, ele pode ter problema com os seus problemas, com as suas falhas. Ele pode ter problema com isso, mas Jesus ele não tem problema com as suas falhas, com os seus erros, com os nossos erros, nossos pecados. Ele não tem problema com isso. Ele nos amou assim. É o nosso melhor amigo. É o nosso melhor amigo. E nós estamos aqui, Senhor, para isso, para te glorificar, Senhor, para te adorar. Separamos alguns minutos da nossa vida, Deus, neste domingo, para te adorar, Senhor, para devolver um pouco do Senhor, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, todos os dias. Fica conosco, seja o nosso melhor amigo. Nós queremos ceiar com o Senhor neste domingo, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vai convidar as crianças aqui, a gente vai orar pelas crianças. Venha, filho. Opa, desculpa. Amém? A gente vai orar pelas crianças, elas vão descer, não tem mais um. Vem trazer a Vitória aqui para orar também. Vamos lá. Amém. Estenda suas mãos. Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos, Deus, cada uma dessas crianças, sabendo, ó Deus, que é a menina dos teus olhos, Pai. Nós abençoamos a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos bênçãos, profetizamos, ó Deus, prosperidade espiritual, a graça do Senhor sobre cada um, ó Deus, dos teus pequenos filhos, Senhor. Guarda eles, abençoa a aula deles, ó Deus, que eles vão ter agora lá embaixo na salinha. Guarda eles, livra eles de todo acidente, de todo mal. Capacita-nos, ó Deus, que vai estar ali dando aula para eles. Que nós tenhamos ali um momento abençoado na tua presença, podendo compartilhar da tua palavra, ó Deus, a cada um deles. Nesta manhã, guarda cada um, Senhor, abençoa cada um. Em nome de Jesus, que eles continuem com esse gás, com essa energia, com essa saúde todos os dias, para ser usados pela tua obra, pelas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos eles, em nome de Jesus. Amém? Pode ir, Fernando. Vamos orar pelo Fernando. Estenda suas mãos. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Fernando, do presbítero Fernando. Nós abençoamos a vida dele, que ele seja usado pelas tuas mãos nessa hora para compartilhar da tua palavra. Usa ele, Deus, com ousadia e com sabedoria, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos abrir os nossos corações para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Faz alegria, amados. É uma grande honra, um grande privilégio estar partilhando a palavra de Deus, partilhando o Evangelho de forma especial hoje, o corpo e o sangue de Cristo. Amém, amados? Oh, glória! Que privilégio, amados!
Fala assim comigo: Deus me ama. Deus me ama, oh glória. Mesmo você sendo assim, tão impuro, tão injusto, às vezes tão ignorante sobre as coisas de Deus, tão imperfeito, merecendo sua morte, inferno, Deus me ama. Isso é maravilhoso, amados. E o que eu preciso fazer para ser amado por Deus? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser amado por Deus? Não preciso. Ele me ama e é tudo. Isso é suficiente, né? Nós somos profundamente, eternamente, perfeitamente amados por Deus. E ponto. A gente não precisa fazer nada. Deus nos ama assim, desse jeito. Aleluia. E sabe qual que é talvez a maior prova, o maior desafio de fé de um pecador? Talvez seja esse aqui: olhar para o espelho da palavra de Deus e ver assim todas essas falhas, todas essas imperfeições, essas debilidades, né, nossas, todos esses pecados, e ainda assim acreditar que existe um Deus que me ama. Essa talvez seja a maior prova de fé de um cristão, de um pecador, né? Você é amado, você é aceito. Isso é lindo, Jesus é lindo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 28. E diz assim a palavra de Deus: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você, amado, talvez como eu, talvez você já tenha feito de tudo, tentando levar uma vida justa, uma vida honesta, uma vida reta diante de Deus, né? Lutando, talvez, muitas vezes contra o pecado. Não sou só eu, né, Paty? Não sou só eu, não, né? Mas talvez você também já se deu conta que isso é impossível. Que isso é impossível quando a gente luta com as nossas próprias forças. As nossas próprias forças, a gente não consegue vencer o pecado. No início da minha caminhada com Jesus, amados, eu me lembro que eu dizia assim para o Senhor: Jesus,
nada pode me separar do Senhor, nada pode me afastar do teu amor. E eu pensava que com as minhas próprias forças, eu permaneceria para sempre aos pés da cruz. Eu achava isso, mas eu achava que eu conseguiria, com as minhas forças, permanecer em Cristo. Resultado? Inúmeros fracassos, né? Inúmeros fracassos. Vocês estão olhando com cara de extraterrestre, só eu assim, né? Não, né? Não, inúmeros fracassos. Veio impureza, mas eu ia para o culto, saía do culto e ia para a boate. Olha só a situação do cara. Não conseguia ficar sem ir na boate depois do culto. Embriaguez. Passava a semana, ia para o culto no domingo, passava a semana mais ou menos tocando, chegava no sábado, ia sair com os amigos do mundo. Embriaguez. Não conseguia ficar sem a cachaça. Não era cachaça, não era cerveja, né? Masturbação, amados. Ia para o banheiro, não conseguia ficar sem se masturbar. Conseguia algumas vezes, mais para frente um pouquinho, tentando ficar firme e tal, cair de novo, e de novo, e de novo. Triste isso, né, amados? Pensamentos impuros, concupiscência dos olhos, não conseguia ver uma menina bonita na rua sem cobiçar ela. Era só eu que era assim ou não? Não, né? Egoísmo, mais recentemente, egoísmo no casamento, amados. Como é difícil dar a prioridade a Dani, né? Aos desejos dela, satisfazer as vontades dela, em detrimento dos meus desejos, das minhas vontades. E mais recentemente, nessa semana, um ato de injustiça, desonestidade da minha parte. O pneu do carro estava furado, eu fui consertar o step, né? Fui consertar, cheguei lá, o moço falou que ele não poderia dar uma fatura por serviço daquele, porque o pneu estava muito usado. E eu falei, mas eu só preciso de um pneu para quebrar um step, né? Em caso de problema, eu precisaria só de um pneu para rolar alguns quilômetros até consertar, né? Eu vou precisar de um pneu para rodar 40 quilômetros. Tem como se arrumar isso aqui? Ele acabou arrumando, sem fatura, e o bobão aqui aceitou. Um ato de desonestidade da minha parte, eu não entrei no mercado negro, né? Enfim, eu sou tão impuro, injusto, ignorante sobre as coisas de Deus, imperfeito, mas Deus me ama mesmo assim, amados. Esse é o amor incondicional de Deus. Amém? Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Isso é a única coisa que eu mereci por ter feito todas essas coisas que eu listei aqui, e tantas outras, amados. E tantas outras. A única coisa que eu merecia era a morte eterna, o inferno. Nada além disso. O salário do pecado é a morte. Da mesma forma como alguém trabalhou o mês inteiro, merece o salário no final do mês, eu, por ter praticado o pecado, mereço morte. Mereço morte. Imagina aqui que todos os teus pensamentos foram gravados num DVD. E domingo que vem a gente vai passar o filme aqui com os teus pensamentos. Será que a gente já vê coisa bonita aqui, não? Não, né? A gente não vê muita coisa bonita aqui, não. O pecado, amado, é como um câncer. Ele está querendo te matar. Mas eu preciso te avisar que ele pode acabar com a tua vida. Eu preciso te avisar, eu preciso te alertar, eu não posso esconder esse câncer de você. O pecado está querendo te matar, te levar para o inferno. E a gente está aqui, amados, para te amar, para ter graça, para ter misericórdia, mas também a gente não pode deixar de te alertar, o pecado quer te matar. Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é irrepreensível. E Ele não tolera o pecado. Não tem como pecado e Deus ficar no mesmo coração, né? E para mostrar isso, que Ele não tolera o pecado, eu queria que você pensasse em quantas vezes Adão e Eva pecaram antes de serem expulsos do jardim do Éden. Quantas vezes foi? Uma só. Logo depois disso, para fora. Foi isso que Deus fez. Deus não tolera o pecado. Imagina só, talvez um leproso, já um estágio talvez bem avançado da doença,
já talvez perdendo partes do corpo, saindo pus aqui, saindo pus ali, um negócio bem catastrófico, né? Tentando se arrumar para ir para uma festa, colocando uma roupa bonitona, e aqui talvez a roupa simboliza assim as nossas obras, né? A gente tentando se mostrar de uma forma bacana. O que vai acontecer, amados? Aquele pulso saindo, tudo, será que a roupa vai ficar bacana? Será que vai continuar apresentável por muito tempo? Não tem jeito, né, amados? Não tem jeito. A gente não pode ser salvo através das nossas obras. No versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, que a gente leu, diz que não há nenhum justo sequer. Nenhum. Todos pecaram, né? Não há quem faça o bem. No versículo 12, vocês podem acompanhar. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. O homem pode até pensar que ele é bom, pode tentar se livrar do pecado por suas próprias forças, mas a única forma do cristianismo atingir um coração é através do arrependimento. Ele reconhecendo que ele é podre mesmo. A gente precisa de Jesus para ser regenerado e poder novamente ter acesso a Deus. E fica aqui um aprendizado. Na minha força eu não consegui vencer minha carne. Esse foi o aprendizado que eu tirei. Na minha força eu não consegui vencer o pecado. O pecado estava acabando comigo. Aquela decisão que eu tinha tomado de Jesus, nada pode me separar do Senhor. Pelas minhas forças eu não consigo isso. Eu não consigo isso. Eu só venço a minha carne quando eu reconheço o meu fracasso em querer lutar por minhas próprias forças. Me arrependo, peço perdão, e aí então eu rendo a minha carne a Cristo. Amém? Amém. E então eu vou compartilhar a vitória que Cristo tem sobre o pecado, sobre a carne. A vitória é de Cristo. Eu, aliançado com Cristo, tenho acesso a essa vitória. Não é pelas minhas forças, não é por tuas forças que nós vamos conseguir vencer o pecado, irmãos. E mais para frente, na minha caminhada cristã, eu comecei a pensar: pô, olha só, estou fazendo umas coisas bacanas, estou participando do grupo de evangelismo, eu estou ofertando em missões, estou dando aula na escola dominical, estou ministrando curso para casais. Pô, isso aí está bacana, hein? Estou ficando um cara legal, hein? Fala assim comigo, ó. N'importe quoi. N'importe quoi. Tem nada a ver isso, né, gente? No versículo 19, diz assim que a lei ela serve para condenar o homem diante de Deus. O propósito da lei nunca foi tornar uma pessoa justa. Não, mas foi revelar o pecado. E aí então impedir que a gente se salvasse do nosso próprio esforço. Amém? A lei ela serve para isso, para revelar para a gente que o caminho que a gente está andando não é o correto. E aí então a gente vai buscar a salvação em Jesus, não no meu próprio esforço. Ninguém vai ser salvo através dessas obras, através de evangelismo, oferta, fazer boas ações. Nada disso vai salvar alguém. A lei ela só vai me revelar os meus pecados, os meus tropeços, e aí então eu vou buscar a ajuda de Cristo para que eu seja justificado em Cristo. No versículo 23, a gente leu que todos pecaram, né? No 24 a gente vê que nós somos justificados através da redenção que Jesus operou. Não é através da minha própria força, mas através da redenção que Jesus operou. E se depois de eu ter lutado para alcançar uma vida reta, batalhado, lutado contra o pecado, percebi que isso aí não leva em nada. Eu me dei conta que eu não consigo lutar com as minhas próprias forças. Então, a gente está no lugar certo, aos pés da cruz. Amém? Esse é o lugar certo para quem está querendo ser justificado. Só Jesus pode nos dar essa vitória. Através da fé em Jesus, a gente pode alcançar a justificação, a remissão dos nossos pecados. Né? Versículos 25 e 26. Deus oferece Jesus
para voltar a ter relacionamento, amizade com o homem. Esse era o propósito inicial de Deus quando Ele criou o homem. Ele queria ter relacionamento, queria ter amizade com o homem, né? Mas o homem decidiu pecar, e o pecado então ele quebra esse relacionamento de Deus com o homem. Isaías 59, 1 e 2. Se vocês quiserem abrir, vamos abrir lá. Isso é interessante. A gente percebe aqui o propósito de Deus em ter relacionamento com o homem. Isaías 59, versículos 1 e 2. Veja, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. São os nossos pecados que nos afastam de Deus, mas o braço do Senhor está querendo nos tocar, está querendo nos salvar. O ouvido do Senhor está querendo nos escutar, mas os nossos pecados que nos afastam de Deus. Eu queria agora, podem abrir lá em Gênesis 22, amados. Quero fazer aqui um paralelo entre João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, com Gênesis 22, onde a gente vê Deus mandando Abraão sacrificar seu único filho, Isaac, né? No versículo 2 de Gênesis 22, Deus diz assim para Abraão: toma agora teu filho, teu único filho, eu repito aqui, teu único filho, Isaac, e oferece como um sacrifício em uma montanha que eu te mostrarei. Vamos colocar isso diante de, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor a nós, né? Depois de 3 dias, Abraão, Isaac, seus 2 servos chegaram ao monte. E vocês conhecem a história, né? No momento em que Abraão ia sacrificar Isaac, o que aconteceu? O anjo do Senhor chegou, Saço filho, né? O anjo não deixou ele fazer o sacrifício do seu filho, né? E aí então Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh, que quer dizer Deus proverá, o Senhor proverá. E não quer dizer o Senhor proveu. Depois do Senhor ter já provisto, ele não provido. Não sabe, um dos dois, amados. Depois de Deus ter dado um cordeirinho ali, né, que estava ali preso nos arbustos e tal, ele não chamou o lugar de Jeová Jireh no passado, né? Deus proveu. Não, ele chamou o Senhor proverá. O Senhor proverá. Interessante isso aqui. No versículo 14 de Gênesis 22, a gente vê Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Abraão estava dizendo aqui, ele estava profetizando que Deus mesmo iria providenciar o sacrifício. Deus mesmo iria providenciar esse sacrifício. E 2000 anos mais tarde, o que aconteceu? Deus providencia esse sacrifício em Jesus. Lá no topo do Monte Moriá, o mesmo monte que Deus impediu Abraão de sacrificar o seu filho, Jesus ele foi crucificado. Aleluia! Merci Senhor! Jesus levou os nossos pecados sobre si, né? E a única coisa de que eu preciso para aproveitar dessa graça, desse amor incondicional, dessa misericórdia toda, é de ter fé em Jesus. É através da fé em Jesus que a gente vai receber a justificação, a remissão dos nossos pecados. Todo o restante Jesus já consumiu. Versículo 27, amados, a parte A dele diz o seguinte: onde está a jactância? E jactância aqui quer dizer vanglória. Onde está a ostentação, esse orgulho exagerado? O versículo 27 de Romanos 3, a parte A dele diz que essa jactância, essa vanglória, ela é excluída. O velho, não posso me orgulhar hoje de nada do que eu fiz. As minhas obras não resultam em nada.
As minhas obras não me dão acesso ao Pai. As minhas obras não me limpam de todo o pecado que eu cometi. Eu não posso me orgulhar de nada do que eu fiz. Por exemplo, aqui eu coloquei os meus sacrifícios, as minhas orações de madrugada, os meus jejuns, a leitura da Bíblia em um ano, ou talvez estudos que eu preparei, pregações. Nada disso, amados, nada disso me justifica. Isso tudo é maravilhoso, é muito importante fazer tudo isso. Mas não é isso que me justifica. Não é isso que me liberta do pecado que eu cometi. Ou talvez as grandes dificuldades que eu já venci, masturbação, concupiscência dos olhos, embriaguez, egoísmo. Essas vitórias também não é isso que me justifica. As minhas obras, evangelismo, ofertas, cursos, aulas em escola dominical, nada disso pode me justificar. É só Jesus. Essa vanglória, ela está excluída. Por quê? Porque eu sou declarado justo através da minha fé em Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus, amados? É a fé em Jesus que vai nos justificar, que nos justifica. Toda glória não deve estar sobre os outros. A gente não tem estrutura para suportar essa glória. Toda glória pertence a Jesus. Como Paulo disse que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Gálatas 6,14. A glória ela só pode estar baseada no que Jesus fez por mim, não no que eu faço para Jesus. O que eu faço para Jesus não me justifica. É o que Jesus fez por mim que me justifica. O Novo Testamento, ele nos aponta para o que fazemos, não para o que fazemos para Deus, mas para o que Deus fez por nós. Ou seja, a cruz de Cristo, né? Como que vai ser quando a gente chegar lá no céu? Será que a gente vai participar de uma reunião, uma sessão de vanglória, onde cada um vai poder se apresentar e falar: olha, eu fiz isso aqui para o Senhor, eu fiz isso aqui, olha que maravilhoso foi, quantas pessoas se converteram? Será que vai ser assim, amados? Ou será que vai ser, a nossa glória vai ser essa? Jesus pagou tudo, Jesus pagou o preço e eu fui. Hoje eu tenho acesso ao Pai, porque Jesus morreu no meu lugar e os meus pecados foram crucificados lá na cruz. Acho que é mais essa segunda opção, né, amados? Jesus é maravilhoso. Onde está a jactância? Onde está a vanglória? Excluída. A segunda parte do versículo 27 diz assim: por qual lei? Pela lei das obras? Não é pela lei das obras. A gente é justificado pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas então, será que a lei é inútil, amados? Não, ela não é inútil, né? É através da lei que eu me despertei para o pecado e então eu corri para Cristo para eu poder em seguida ser justificado. A glória é somente de Jesus. A gente é justificado pela fé no sacrifício de Jesus lá na cruz no meu lugar. Jesus merece toda a glória, toda a honra. Eu, os meus esforços, a minha conduta, as minhas obras, isso não me leva a nada. Não me leva a nada. Isso é importante? Sim, mas não me leva a justificação, a remissão dos meus pecados. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Vamos celebrar a ceia do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 30. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício no nosso lugar. Não é através da lei, não é através das obras, Senhor, que a gente consegue a justificação, a remissão dos nossos pecados. Pelo teu sacrifício no nosso lugar, que nos traz a vida, que nos traz acesso ao Pai, que nos dá, Senhor, o privilégio de ser chamados filhos de Deus, que nos liberta, Senhor, do pecado, da condenação eterna, do inferno,
Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício no nosso lugar. Sabemos, Senhor, que o Senhor não merecia nada daquilo que o Senhor suportou lá na cruz. Todas aquelas injustiças que merecíamos éramos nós. Te louvamos, Jesus. Te agradecemos. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas como uma prova do nosso amor por Ti. Pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver de forma digna. Sabendo que através dos nossos próprios esforços a gente não consegue viver de forma reta, a gente não consegue viver de forma santa e irrepreensível, mas é através, Senhor, da Tua ajuda. A vitória é Tua, Senhor. Nós compartilhamos essa vitória no Senhor. Não é pela minha força, mas é pela força do Senhor, que a minha carne é rendida aos pés da cruz. Louvamos o Teu nome pela vitória que o Senhor conquistou no nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar dessa vitória que o Senhor conquistou no nosso lugar. Louvado seja o Teu nome. 1 Coríntios capítulo 11, amados, versículos 23, do 23 ao 30. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com Ele. Foi até 32 aqui. Amados, o que é a ceia do Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma instituição de Cristo. A gente viu aqui, Jesus diz: fazer isso. Fazer isso. É uma ordem de Jesus, é um imperativo. Jesus falando para a gente fazer isso. É uma instituição então, de Jesus. Ela também é um memorial. É um momento de recordação do que Jesus fez por nós ao morrer lá na cruz. A gente vai estar se lembrando da morte de Jesus no nosso lugar para nos purificar dos nossos pecados, né? E a gente também está anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. A ceia do Senhor também é um tempo de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente todas as culturas, todos os tempos, em todas as épocas. A mesa foi um lugar de comunhão. E como é gostoso participar de uma comunhão em volta de uma mesa, né, mas? E a mesa do Senhor também tem essa característica, né, de comunhão. E eu queria meter aqui nesse ponto aqui, em que a ceia do Senhor é um ritual de aliança. Aliança, amados. A ceia do Senhor é um ritual de aliança. Vamos estar dando uma olhadinha no versículo 25, em que Jesus diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus trata da ceia do Senhor como uma aliança de sangue, né? Aliança do sangue, do próprio sangue dele, né? Jesus fala. A aliança, amados, é muito séria. Talvez na nossa cultura ocidental a gente perdeu o significado da verdadeira aliança, o significado verdadeiro da aliança. Talvez na cultura oriental a gente ainda tenha esse significado da aliança um pouco mais forte, mas na nossa cultura ocidental isso está completamente ridicularizado. Casamento e outras coisas mais, né? Vamos abrir em João 6, amados. João 6, versículos 53 a 56. Quando a gente ceia, a gente está reconhecendo que
realmente a gente está aliançado com Jesus. Ao cear, eu estou reconhecendo a minha aliança, e a aliança de sangue com Jesus. E que as nossas vidas, a minha vida e a vida de Jesus, estão misturadas, estão fundidas numa só. É isso que a gente está celebrando aqui hoje, amados. Através do partilhar do pão, do sangue, do suco de uva, a gente está, no meio espiritual, declarando que as nossas vidas estão misturadas, estão unidas. Eu estou unido com Cristo. No reino espiritual, isso está querendo dizer que a minha vida e a vida de Cristo está unida numa só. Olha lá, João 6, versículos 53 a 56. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que trem louco, né, amados? Comerdes a carne do Filho do Homem. Jesus falando, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, se eu não comer a carne do Filho do Homem, e se eu não beber o sangue dele, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Olha só que expressão interessante para relatar essa mistura de vidas, né? Permanece em mim e eu nele. Duas vidas misturadas uma na outra, né? Isso é aliança, amados. Isso é aliança. Duas vidas vivendo em uma só. Jesus vivendo em mim, eu vivendo em Jesus. Um ato de bênção. A ceia do Senhor é um ato de bênção. 1 Coríntios 10, vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. A gente vai ver também que há bênçãos escondidas aí na ceia do Senhor. Se a gente olhar espiritualmente para o que está acontecendo na ceia do Senhor, a gente vê também bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Essa expressão aqui, cálice da bênção. A ceia do Senhor, ela traz bênçãos espirituais sobre aqueles que estão participando dela. E também outro termo que me chama a atenção aqui, comunhão. Tem a comunhão do sangue e a comunhão do corpo. Quando a gente está ceando, a gente tem a comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, o que ele representa aqui? Através do sangue de Jesus nós somos purificados, né? Nós somos lavados de todo o pecado, né? Remissão dos pecados. E eu diria também que o sangue de Cristo representa proteção, né? Não precisa abrir não, em Êxodo 12, 23. Eu lembro que falar sobre isso recentemente, dia 20, ó. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O sangue aqui do cordeiro representando a proteção, né? O anjo da morte ia passar, matar todo primogênito, mas nas casas em que tivessem a marca do sangue na porta, o anjo da morte não ia passar. A proteção ali simbolizada pelo sangue. O sangue de Cristo sela as nossas vidas no reino espiritual. Aquele que tem a marca do sangue de Cristo no reino espiritual, isso quer dizer que o inimigo não pode tocar. Jesus é proprietário daquela vida e o anjo da morte não tem direito de entrar naquela casa. Amém? O sangue de Jesus que a gente vai estar compartilhando hoje simboliza também, além dessa purificação, simboliza também essa proteção espiritual. E o corpo de Cristo? Em Isaías 53, 4 e 5 diz que o corpo de Jesus foi moído porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele carregou sobre si. E pelas suas feridas, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados, né? Então o corpo de Cristo representa também a cura física.
Existem pessoas que foram curadas ao compartilhar o corpo de Cristo através da ceia, né? E amados, aqui fica um alerta. A ceia do Senhor também ela pode se tornar um ato de maldição, né? A maldição ela pode vir como um juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Isso aí a gente vê nos versículos 27 a 32. Vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios 11, 27 a 32. Fica aqui a advertência, né? Paulo aqui nos dá a advertência. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. É cada um a si mesmo. Sou eu que vou examinar meu irmão, né? Examine-se cada um a si mesmo e coma do pão. É para examinar e comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Um ato que deveria ser bênção pode se tornar então maldição, pode se tornar condenação, né? Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Tem muitas pessoas que, aqui está falando que tem muitas pessoas que já participaram da ceia do Senhor indignamente e por isso ficaram fracos, por isso ficaram doentes ou já dormiram. Uma morte espiritual aqui. Muitas pessoas talvez hoje se encontram desviadas porque participaram da ceia do Senhor indignamente. Versículo 32: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com ele. Então a gente vê que muitas pessoas podem receber morte espiritual ao participar da ceia do Senhor indignamente. Fica aqui essa advertência de Paulo, esse alerta, né? Existem pessoas, amadas, que preferem não participar quando não se sentem dignas. Mas a gente não vê isso no texto aqui, né? A gente vê: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão. É para participar. É para se examinar? Sim, é para se examinar. Mas não quer dizer que não é para participar. Em seguida é para comer do pão depois de ter se examinado, né? A Bíblia não nos manda deixar de tomar, e sim apenas fazer uma autoanálise, né? Se precisar fazer um acerto, faz o acerto e em seguida participa da ceia do Senhor. 1 João 9 diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu não preciso me abster da ceia do Senhor. A única coisa que eu preciso é me examinar, pedir perdão, me reconciliar e então participar. Amém? Deixar de participar da mesa do Senhor talvez seja também uma desonra, né? Estou desonrando o corpo, o sangue de Cristo. A gente deve ansiar em participar. É um momento de alegria, né? A gente não deve evitar de participar. Mas tem também aqueles que querem fingir que estão bem e participam sem escrúpulo de um momento tão sagrado como esse, né? Para esses não tardará juízo. Não tardará juízo. E quem pode participar, amados, da ceia do Senhor? São aqueles que já se encontram em aliança com Cristo. Aqueles que já fundiram suas vidas com Cristo. Aqueles que permanecem em comunhão com o Senhor. São esses que podem participar do corpo e do sangue do Senhor. A gente aqui não proíbe ninguém de participar. A gente apenas aqui alerta ao que a Bíblia está dizendo no trecho que a gente leu, né? Cada pessoa deve se julgar, se examinar a si mesma. Olha só que interessante, né? Nem Judas Iscariotes, nem ele mesmo foi excluído da ceia do Senhor, né? Jesus, ele serviu a ceia para os 12 apóstolos ali. Nem ele mesmo que estava ali endemoniado, nem ele foi excluído da ceia do Senhor. É para cada um se examinar a si mesmo. Não sou eu que devo julgar o meu irmão. Cada um examine-se a si mesmo. A instrução bíblica é essa, né? Portanto, a gente
não proíbe ninguém de participar da ceia do Senhor, a gente só instrui com relação à palavra, que a palavra de Deus diz, e cada um então toma a sua decisão, né? Vou chamar a Dani à parte, por favor, para ficar servindo a ceia, a não ser que já tinha alguém. Não, sei lá, não. Dani à parte, por favor. A gente vai estar apresentando os elementos diante do Senhor. Amém? Amém, Senhor. Obrigada por essa palavra, pela sua palavra, que é sempre impactante, maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque não é através do nosso esforço de nos achegarmos a Ti que participamos, Senhor, dessa comunhão maravilhosa. É porque somos justificados pela fé. Muito obrigada, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa comunhão. Te agradeço, Senhor, por essa aliança. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse privilégio, esse momento, Senhor, que nós, Senhor, tiramos, Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Senhor, nós consagramos, Senhor, esse pão, esse vinho a Ti, simbolizando, Senhor, o corpo moído lá na cruz pelos nossos pecados. Obrigada por esse amor, Jesus. Consagramos, Senhor, esse suco de uva, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz. Glorificado seja o teu nome, Senhor. É com temor, com gratidão no nosso coração, que a gente vai receber essa ceia. Amados, quando a gente for ingerir esse pão, ele vai ser dilacerado. Esse pão, o meu corpo vai dilacerar. O corpo de Jesus, ele foi dilacerado através do meu pecado. Foi a minha vida que matou Jesus. Jesus, ele tomou a minha morte. Esse corpo aqui representa o corpo, esse pão representa o corpo de Jesus, né? A vida dele na minha. Amém? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Podemos compartilhar. Semelhantemente, também depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Esse suco de uva representa o sangue de Jesus vertido lá na cruz, por amor a cada um de nós. Ele não merecia nada daquilo, mas Ele tomou o nosso lugar. No momento em que nós deveríamos morrer, Jesus chegou e falou: não, eu tomo o teu lugar. Através do sangue de Jesus, a gente recebe a vida de Jesus em nós. Nós misturamos a nossa vida com a dele, né? Podemos compartilhar do sangue de Jesus, lembrando da aliança de sangue que Jesus fez conosco, a nossa vida misturada na dele, a dele misturada na nossa. Celebramos a tua morte, Jesus, te agradecendo por tudo que o Senhor suportou no nosso lugar. Recebemos a tua vida, Jesus, e o Senhor toma a nossa morte. Louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter o Senhor vivendo em nós. Queremos permanecer no Senhor, Jesus. Queremos viver para a tua glória. Queremos andar, Senhor, em retidão. Queremos andar em justiça, em santidade. Queremos, Senhor, ser irrepreensíveis. Sabemos que nas nossas forças, como humanos, como homem, a gente não consegue. Mas se a tua vida, Jesus, estiver em nós, nós conseguiremos vencer o pecado, nós conseguiremos ter acesso ao Pai, nós conseguiremos ter acesso ao teu reino, Jesus. Ajuda-nos a permanecermos no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
enfim, eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar normal diante disso. Eu não consigo achar isso normal. Tem que ser Deus mesmo. Queria que vocês abrissem Salmo 24, versículo 1. Eu não vim aqui para continuar a pregação não, tá, gente? Eu vim aqui para falar de dízimo e oferta. Mas é porque não dá. Realmente não dá para ter um encontro, para receber uma palavra que entra direto no coração da gente, que limpa, que tira tanta coisa e que move e fica normal. Ali diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, não interessa se Jesus morreu por nós, se ele estava aqui antes da terra, vai estar aqui depois dela. Tudo pertencia a ele antes, pertence a ele agora, vai pertencer quando tiver novo céu e nova terra. Tudo pertence a Jesus. Tudo, inclusive eu. Mas a diferença entre eu e as outras coisas é que eu escolhi me doar. Né? Diferente de um animal, diferente da carreira, diferente das árvores. O livre-arbítrio do homem, você pode escolher, você se doar ou não. E aí, falando do sacrifício que o Fernando acabou de Vamos falar um pouco mais. Eu quero falar de Abraão, acabei lembrando de sacrifício, mas outra coisa. Abraão, lá em Gênesis, quando o sobrinho dele foi capturado por 4 reis, e aí ele vai lá e fica sabendo, junta 318 homens, vai lá e pega Ló de volta. Eu esqueci o nome do rei, porque o nome é meio difícil de falar, mas enfim, tinha anotado, mas eu usei internet. O que importa é que ele foi lá, matou o rei, correu atrás dos outros que sobraram, matou todo mundo, pegou os despojos e na volta ele encontrou com Melquisedeque, que era rei também, mas sacerdote. E aí ele vai e entrega 10% de tudo aquilo que ele tinha recuperado. Aquilo era obrigação de Abraão, gente? Não, né? Aquilo ali foi muito antes de existir a lei. Muito antes de existir a lei. Aquilo foi um ato de gratidão. Abraão reconheceu que Deus tinha lutado com ele. Abraão reconheceu que se não fosse Deus, nada tinha acontecido. E aí ele falou assim: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos. E eu te entrego aqui 10% em gratidão. E se a gente continuar lendo a passagem, a gente vai ver que, na verdade, Abraão não ficou com nada. O rei de Sodoma veio conversar com ele. E quando o rei de Sodoma veio conversar com ele, ele falou assim: olha, na verdade, ai de mim de ficar com alguma coisa que não é meu. Deixa meus homens pegar o que é a parte deles, e depois todos os homens e tudo, e essa é tudo seu. Primeiro você estava a parte de Deus, por gratidão, por pura gratidão. E depois ele entrega a parte que era dos reis também. Um pouco mais para frente, Jacó, antes também da lei, mas Jacó, quando ele estava indo para a casa do tio dele, e aí ele dorme e tem um sonho que tinha uma escada, e os anjos do céu subiam e desciam. Ele pega a pedra que ele tinha usado como travesseiro, faz ali uma coluna e faz um voto para Deus. E diz: Senhor, se o Senhor vier comigo, 10% de tudo aquilo que eu tiver na minha vida, 10% de toda a minha produção, eu vou te oferecer de volta. Aquilo era lei? Não era lei. Aquilo era um voto que também estabelecia gratidão. Hoje, o primeiro fim de semana do mês, é o dia que eu particularmente entrego meu dízimo. Porque é lei? Não. Mas porque eu fiz um voto. Eu fiz um voto de que eu entregaria 10% de tudo aquilo. Eu segui um exemplo.
eu entregaria 10% de tudo aquilo que Jesus me abençoasse. Eu ensino o meu filho dentro de casa que todas as coisas que nós temos dentro de casa foi Jesus que deu. Jesus me deu através de presentes. Ele tocou no coração para mim, para que me desse aqui, para que nos desse aquilo. Ele abençoa o meu chefe, meu patrão, quem dirige a empresa, para que eles me retribuam o trabalho. Mas tudo vem da mão de Jesus, porque está escrito aqui em Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, e o mundo e os que nele habitam, todos que nele habitam. Por isso eu ofereço o meu dízimo para Deus. E aí eu fui procurar no Novo Testamento também o que o Novo Testamento dizia de dízimo. E aí eu vi que Jesus me falou muito de dízimo. Jesus falou realmente de dízimo 2 vezes, e as 2 vezes foi para poder exortar as pessoas que estavam apegadas demais à lei. E numa das ocasiões, quando ele fala para os fariseus, eles falam: tá certo, vocês dão o dízimo de vocês, da hortelã, do cominho, mas o que realmente importa, aquilo que eu realmente estou importando, que é a justiça, a fé, isso aí vocês deixaram para trás. Jesus está dizendo que o dízimo não é importante de forma alguma. Ele não falou assim: deixe de dar o dízimo. Ele disse: faça esse, mas sem se esquecer daquele. Paulo também não falava de dízimo. Paulo em nenhum momento ele falou de dízimo. Eu nem sei como ele ensinava dízimo, mas ele falava sobre ofertas. Ele dizia, em algumas cartas, ele dizia que as pessoas separavam no início da semana. Para outros, ele contava o testemunho de igrejas que mesmo na pobreza superabundava uma riqueza, mas porque as pessoas davam com alegria, as pessoas davam com gratidão. Lembra quando eu comecei a falar ali, Abraão, ele ofereceu os 10% com gratidão, e depois Jacó fez o voto porque ele entendia que Deus precisava ir com ele, e aí aquele voto foi um voto de gratidão. E depois veio a lei, porque a lei existiu por causa da dureza dos homens, do coração dos homens, e Jesus veio não para poder dizer assim: olha, a lei não serve para nada disso, mas ele veio para poder dizer o que realmente importa. Eu aprendi também, preparando esse estudo, eu aprendi que existiam leis que são leis que dizem respeito ao caráter de Deus e leis cerimoniais. E aquelas que dizem respeito ao caráter de Deus, essas Jesus não revogou nenhuma. E aquelas que são cerimoniais, essas sim. Essas Jesus veio para dizer assim: olha, a questão do sábado não tem nada a ver, não, por no sábado. Eu vou deixar de ajudar o meu irmão porque é sábado? Isso é ridículo. Eu não estou querendo, não tenho que pensar nos 10%, não tenho que perguntar. A pergunta que fica no meu coração não seria então quanto eu devo dar? Já que hoje não existe mais lei, eu devo manter os 10%, a exemplo de Abraão, a exemplo de Jacó, a exemplo da lei. Eu devo dar mais, eu devo dar menos? Não é isso. Assim como Abraão reconhecia, assim como Jacó reconheceu, eu reconheço aquilo que está escrito em Salmo 24, de que todas as coisas são dele. E aí a pergunta que fica no meu coração, que eu queria perguntar para vocês não quanto eu devo dar, mas Senhor, quanto eu ouso guardar para mim mesmo. Tudo é seu, tudo é seu. Eu reconheço Deus como meu único provedor. E mesmo o dinheiro que fica na minha conta bancária, ele ainda é de Deus. Eu só sou um mordomo. E se eu quiser realmente exercer a mordomia como Jesus pregava, eu preciso perguntar para Deus, Jesus, quanto é que eu posso guardar? Porque em alguns casos, Jesus fala na Bíblia assim: se você tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão e fica com uma, isso é 50%, não é 10%. O outro jovem rico chegou para Jesus e falou: Jesus, o que eu posso fazer para te seguir?
E ele falou assim: ó, dá tudo que você tem, vem e me segue. Também não é 10, é 100%. Então, por gratidão, por reconhecer que Jesus está no controle de todas as coisas, eu queria que vocês, não hoje, especificamente hoje, mas a partir de então, vocês comecem a se perguntar: Senhor Jesus, quanto eu ouso guardar, quanto eu devo ousar guardar para mim? Quanto eu realmente preciso para o meu sustento? Quanto o Senhor quer que eu entregue na tua casa, no teu templo? Quanto eu devo dividir com meu irmão? E aí depois eu queria deixar a última palavra com vocês, está em 2 Coríntios 12, versículo 14. Esse aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto, mas eu queria que vocês entendessem que Jesus fala com vocês através dessa mesma palavra. É o meio do versículo. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro agora os outros. Eu vou ler o versículo inteiro. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Amém? Então feche seus olhos. Quem sentir no coração, quem tiver que entregar o dízimo, quiser entregar aqui, quem quiser fazer uma oferta, os envelopes estão aqui. Quem preferir fazer isso em casa, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, isso é aquilo que o Senhor revelou para a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, papai, vem e coloca o teu desejo, somente o teu desejo, independente do que foi dito, independente do que foi dito no passado, independente do que vai ser dito no futuro. Eu te peço só uma coisa: eu sei que o Senhor se importa sim com aquilo que nós damos, com aquilo que nós oferecemos para ti, porque isso também pode ser considerado gratidão, isso é considerado fidelidade. E eu queria que o Senhor colocasse a tua palavra, não a minha nem a de ninguém mais, mas a tua palavra no coração dos teus filhos, e que eles sejam abençoados, e que o celeiro deles seja próspero, papai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ofertou? Senhora? Todo mundo ofertou? Amém? Senhor Jesus, esse aqui é a provisão que o Senhor traz para a tua casa. Senhor, eu queria te dizer que nada aqui é para o homem, nada aqui é pelo homem, Senhor. Isso aqui tudo veio de ti e volta para a tua casa, e eu quero te agradecer, porque o Senhor sabe das necessidades que a tua casa passa. Agora, Pai, o Senhor sabe mais ainda, e mais importante, são aqueles, Senhor, o coração daqueles que deram. E eu queria dizer, Senhor, no nome de Jesus, enche eles de alegria agora, transporte do Espírito Santo no coração daqueles que puderam, e daqueles que não puderam, papai, em nome de Jesus, transporte o celeiro deles, para que eles possam participar dessa alegria. Como diz na tua palavra, que muitos rogavam para participar, para ter a graça de participar do sustento dos teus santos.
Senhor, no nome de Jesus, nós fazemos com alegria. E eu gostaria muito, Senhor, que todos tivessem abundantemente, papai, para poder também contribuir com alegria. No nome de Jesus. Dá, papai, sabedoria para as pessoas que vão administrar esse dinheiro, para que ele seja usado conforme a tua vontade e não a do homem. E que todos, Senhor, a tua casa, todos esses que estão aqui dentro agora, sejam abençoados no nome de Jesus. Essa igreja, ela tem uma visão. Quero compartilhar 1 minuto com vocês a visão dessa igreja. Eu sou contra esse evangelho da prosperidade. Na verdade, a palavra prosperidade, ela abrange não só a parte financeira. A palavra prosperidade, ela quer dizer falta de necessidade. Isso é ser próspero. Ser próspero é não ter necessidade. E a visão dessa igreja é abençoar. Essa igreja abençoa. Essa igreja, nós não obrigamos, não forçamos ninguém a ofertar, nem dizimar, nem... A Bíblia diz que é com alegria. Aquilo que é proposto no seu coração, com alegria, o apóstolo Paulo diz, né? Então, é uma associação e nós temos projetos para ir para a rua, para ajudar as pessoas que estão jogadas na sarjeta. Nós temos projeto para ir nos presídios, para ir nos hospitais. O nosso projeto é de abençoar. Tudo que Deus abençoar essa casa, nós queremos compartilhar com todo mundo lá na rua, lá fora. Nós não queremos um templo cheio de glória e de ouros e tesouros. Nós queremos uma coisa: fazer a vontade de Deus. E que essa casa seja cheia da graça e do poder transformador de Jesus Cristo. Porque a igreja primitiva começou assim, sem ouro e sem prata, mas cheio do levanta e anda, cheio da graça e do poder de Deus. É uma associação essa igreja, que está sendo levantada nesse lugar para abençoar as pessoas, para abençoar aquelas pessoas que estão jogadas nas ruas, que não tem uma expectativa de vida. Então esse ministério tem sido levantado para isso, para ser um ministério abençoador. Amém? Amém? Jesus, ele falou assim, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, que mesmo sendo rico, Jesus se desfez de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, e se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Então ele é o dono do ouro e da prata, e ele nos dá a oportunidade de ser abençoado, abençoando a obra dele. Amém? Quem foi abençoado nessa manhã? Glória a Deus. A gente vai ficar de pé. Eu quero agradecer a visita de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Volte sempre. Já conheci o Rafael, já brincamos lá embaixo. O Rafael é uma bênção. Ok? Sejam bem-vindos. Paulo, sejam bem-vindos. Você é muito bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês também. Cada um de vocês está aqui nessa manhã. A André já está aí com nós junto e misturado. Glória a Deus. Tá bom? Sejam bem-vindos. Volte sempre. As portas dessa casa estão abertas para vocês. Tá bom? Eu quero fazer uma oração específica agora. O Espírito Santo tem me incomodado. Eu quero orar especificamente para a dona Sirlene, a mãe do Tiago. A gente vai orar por ela. E eu quero saber se tem alguém aqui que quer uma oração por enfermidade. Se tem alguém enfermo aqui, ou se tem alguém na família, ou que conhece alguém que tem uma enfermidade, uma doença, qual que seja, eu quero orar e Deus vai operar um milagre e vai curar. Porque eu acho que o ministério mais lindo na casa de Deus é a salvação e a cura. Então eu quero orar com você. A gente vai orar para a dona Silene, para Deus estar abençoando ela. Foi operada, foi um sucesso. Amanhã, em nome de Jesus, ela vai estar em casa amanhã, para a glória de Deus, sarada, em nome de Jesus, para a glória dele. Eu compreendo que as coisas de Deus é assim, é movida com fé, e nós cremos nisso. Amém? Tem alguém aqui? A gente vai orar então. Fica aqui na frente dentro. Se tem alguém que quer interceder por alguém que conhece, alguém da família que estiver enfermo, vem aqui na frente, coloca essa pessoa na presença de Deus, a gente vai orar e Deus vai curar, Deus vai fazer milagres. Deus é um Deus de milagres. Cunhada, pensa nela, põe o nome dela diante da presença de Deus, cada um de vocês. Mas eu quero que você venha aqui na frente. Vem aqui também, Tiago, fica aqui na frente, para você dar um passo de fé, tá bom? E Deus, ele é movido pela fé, pela atitude nossa, não? E a gente vai orar e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Vocês vão poder compartilhar com a igreja. Olha, Deus curou, Deus restaurou, Deus sarou.
Eu quero contar um testemunho rapidinho para vocês. Eu já comentei aqui, o meu sobrinho de 3 meses que está com pneumonia em estado grave no Brasil, e ele ia morrer. Ele ia morrer porque já tinha infeccionado os 2 pulmões, pela idade dele, ele não ia sobreviver. E os médicos deram para minha irmã uns 15 dias de vida só, porque ele não dava mais. Era 3 meses só, ele era muito bebezinho, muito pequenininho, dava ele. E a minha irmã, se agarrada com Deus, ela é evangélica, e ela começou no propósito, orando, e o menino piorava. Cada vez que ela orava, o menino piorava. E aí ela falou: Deus, eu não creio, eu não aceito. Enfim, um belo dia, foi 2 pastores no hospital visitar as pessoas, enfim, e passaram no quarto onde ela estava e perguntou para ela: eu posso orar pelo seu filho? E ele estava todo entubado lá. A minha irmã: pode orar, com certeza. Aí, e aqueles pastores colocaram a mão sobre o bebê e declararam: em nome de Jesus, que seja refeito todos os órgãos, que seja refeito o pulmão, que ele possa ser curado agora, em nome de Jesus, amém. E saiu. Ele ia passar por uma bateria de exame no dia seguinte, às 10 horas da manhã, no outro dia. Passaram com os exames. O pulmão dele tinha sido refeito. Deus colocou outro pulmão naquela criança. É desse tamanho hoje. Davi tem 520 dentro dele. Aleluia. Porque Deus, nosso Deus, é um Deus que cura. Eu estou falando isso para você, porque nosso Deus é um Deus que cura, faz milagre, vai aonde o homem não pode ir, faz aquilo que o homem não pode fazer. Quando o médico diz não tem jeito, aí ele faz o milagre. Amém? Isso é para fortalecer sua fé. Creia que Deus vai fazer um milagre. Estenda suas mãos. Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor, e a tua palavra diz que essa é a casa de oração. É aqui que, Deus, nós entoamos louvores a Ti, é aqui que nós nos entregamos a Ti, e é aqui, Pai, que nós entregamos as enfermidades, ó Deus, também na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cura, que faz milagres. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor por cada vida, Pai, que está aqui, para cada vida, Deus, que está aqui intercedendo por alguém. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é um Deus de perto, que o Senhor é um Deus de longe. Pai, eu peço ao Senhor agora, que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer um milagre, Senhor, de cura, em nome do Teu Filho amado, Pai. Tu disseste na Tua palavra que tudo que pedíssemos ao Teu nome, crendo, o Senhor fazia. E eu creio que o Senhor faz milagre. O Senhor é um Deus que fez milagre, é um Deus que faz e continuará fazendo, Pai, até que o Senhor volte. Eu creio, Deus, na oração da fé. Eu creio no Teu poder, ó Deus, que se manifesta através da nossa fé. Assim como Tu trocaste, ó Deus, os pulmões, ó Deus, do meu sobrinho, ó Deus, daquela criança, o Senhor pode fazer, ó Deus, do mesmo jeito no dia de hoje, quando oramos a Ti. Pai, nós cremos na vitória, cremos que o Senhor é um Deus que responde as nossas orações, porque Tu és fiel. A Tua palavra diz que tudo que ligarmos, ó Deus, aqui nessa terra, será ligado nos céus. E nós oramos com fé e entregamos nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vai terminar, pode sentar. Perdão. Pode ficar de pé, a gente vai terminar. Vocês vão sentar daqui a pouco ali, tem uma comunhãozinha. Na próxima sexta, às 20 horas, culto. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, culto. E todos nesse mesmo lugar. Sexta, às 20 horas aqui. Sábado, às 10 horas. Domingo, perdão, às 10 horas da manhã aqui também. Você é muito bem-vindo, traga um convidado para estar cultuando a Deus com a gente no próximo domingo. E o Diogo pode continuar, não tem problema. Amém? Levante suas mãos para o céu, não esqueci de nada, não é, Pedrão? Tudo tranquilo? Amém? Glória a Deus. Que o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Teu Filho amado Jesus e as doces consolações do Teu Espírito sejam com cada um de nós. Que cada um de nós tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Que tenhamos um domingo abençoado. Que tenhamos, ó Deus, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ó Deus, e domingo. Estaremos aqui, Senhor, de novo, na Tua presença. E que todos os dias podemos cultuar o Teu nome, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde estivermos, podemos fazer, ó Deus, um altar de adoração a Ti. O Senhor se manifestará, Deus, no nosso meio e fará coisas maravilhosas, ó Deus, porque eu creio na Tua palavra, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer.
Em nome de Jesus, entregamos os nossos pastores nas tuas mãos. Entregamos o pastor Michel, pastor Carol. Entregamos o apóstolo César, Senhor. Entregamos os líderes deste ministério nas tuas mãos. Cuida deles, ajude eles, abençoe eles, abra as portas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então um abraço aqui do seu lado e desejo uma semana de vitória. Amém.